Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, ou bom dia, ou boa tarde. Vamos lá. Segundo ponto, que foi a fraqueza, que foi a porta, que foi a brecha, que foi o ponto, o meio pelo qual Satanás pôde entrar na vida de Jó e destruí-lo totalmente. Segundo ponto, segunda fraqueza que estava na vida de Jó, inerente à vida dele, o medo. Segunda porta pela qual Satanás teve acesso à vida de Jó foi o medo. Em Jó, capítulo 3, versículo 25, fala isso. Jó 3, 25 diz assim: Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Quando Jó diz isso, ele já está doente, as tragédias já sobrevieram a ele, seus filhos foram mortos, ele perdeu tudo que tinha, e ele estava já na situação de tremenda doença, tremenda angústia, tremendo desespero. Era bem lá no início do sofrimento dele, da tragédia dele, a qual Satanás trouxe para a vida dele. Mas a questão é, foi Deus que permitiu? Foi Deus que estabeleceu aquilo? Era a vontade de Deus isso? Isso foi dentro da vontade de Deus? Foi dentro da permissão de Deus? Não. Foi o medo de Jó que possibilitou Satanás entrar na vida dele e destruir totalmente. Aqui ele diz, depois que ele está doente, que ele está naquele início de sofrimento, naquela tragédia pessoal, seus filhos haviam morrido já, toda a vida dele, em todas as áreas, estava destruída, e ele então diz, aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava me aconteceu. Ele já antes de acontecer isso, ele já expressava medo, ele já sentia medo, ele já tinha medos interiores que se externava. E Satanás, que anda ao derredor do ser humano, como a Bíblia diz, os demônios que andam ao derredor, viram aquele medo. Satanás esperava uma oportunidade para atacar Jó. E quando Jó, na sua natureza humana, frágil, pecaminosa, era justo, mas um justo parcial, e agora tendo medo, externando a principal brecha de Jó, que Jó tinha, a principal fraqueza pela qual Satanás pôde entrar, foi o medo. Foi a principal brecha. Tinha natureza pecaminosa? Tinha, mas ele era justo, tinha justiça lá, parcial. Mas o medo foi fatal. Porque quando a pessoa sente medo, esse medo vai para a mente, esse medo vai para o coração, esse medo vai para o corpo, esse medo vai para as palavras, esse medo vai para as ações, esse medo se externa, esse sentimento de angústia, esse sentimento de fraqueza, esse sentimento de pensar que algo ruim vai acontecer, algo ruim vai vir. E veio. Jó 3, versículo 25, é a base da gente entender. Jó, antes de qualquer coisa ruim ter acontecido com ele, ele já tinha medo que coisas ruins viessem a ele. Ele já tinha medo, ele já tinha insegurança que coisas ruins viessem a ele. Certo? Vou ler aqui um pouquinho, eu escrevi aqui bem rapidinho aqui para ficar bem firme, bem fundamentado aqui esse argumento. Por sua fé, justiça e comunhão com Deus, Jó tinha a proteção e a bênção de Deus. O próprio Satanás vai dizer isso a respeito dele, que quando Satanás está perante Deus, Satanás vai dizer que Deus o tinha cercado com a sua proteção. Mas essa proteção, ela estava enfraquecida. Essa cerca, essa proteção de Deus estava enfraquecida. E Satanás viu isso. E Satanás ia acabar com Jó. E Deus convoca Satanás para ter aquela conversa. E quando a gente lê Jó, capítulo 1, capítulo 2, parece que é Deus propondo o duelo, parece que é Deus permitindo que Satanás o tente. Mas ali nas entrelinhas, e esse versículo aqui explica muito, é porque Jó tinha muito medo. Jó tinha muita preocupação, muita inquietação quanto ao seu presente, quanto ao seu futuro, quanto ao seu filho, quanto às circunstâncias da vida. E isso era medo, e Satanás viu isso. E a porta do medo, abre a porta do medo, a atitude de medo, o sentimento de medo, abre a porta para Satanás de uma maneira total, plena. Satanás teve acesso à vida de Jó, porque o próprio Jó permitiu. Olha aqui, por exemplo,
Já na sua fraqueza humana, ele nutria medos interiores e exteriores. Ele dizia consigo mesmo: se acontecer de eu perder tudo, for roubado e ficar na miséria, ele pensava isso. Passava na mente dele: se eu perder tudo, e se eu for roubado, e se ladrões vierem contra os meus bens? Tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos bois, ele tinha muitos jumentos, ele tinha muitas propriedades. E se ladrões sobrevierem a mim e me roubarem? E isso aconteceu. Ele pensava: se porventura acontecer alguma coisa com os meus filhos, eles vivem fazendo festa. Será que os meus filhos estão blasfemando contra Deus? Eram perguntas, eram medos de Jó. Se acontecer alguma coisa com eles, eles vivem em festa, eles vivem festejando. Se eles estiverem blasfemando contra Deus, e se o mal sobrevier sobre eles, e se eles morrerem, e se eles forem destruídos, e na mente de Jó, e se Deus os punir, porque Jó não conhecia o caráter completamente de Deus, e pensava que o mal vinha de Deus. As pessoas, como Jó e tantos outros, pensavam e pensam que o mal vem de Deus, e não vinha, e nem vem, e nem jamais virá de Deus o mal. Então, Jó tinha medos. Ele dizia: e se um dia minha esposa me rejeitar por algum motivo? E se eu perder a minha saúde? Ele tinha esses medos. Ele expressava: olha, Jó 3,25, o que eu temia, o que eu receava, me aconteceu, me sobreveio. Ele tinha muitos medos. A porta do medo abriu a porta para Satanás. No versículo 24, versículo 25 do capítulo 3, quando essas coisas aconteceram com ele, com Jó, ele diz isso. Ele tinha medo que todas essas coisas sobreviessem a ele. O medo, como eu já disse, vou enfatizar novamente, é uma porta muito forte que possibilita Satanás entrar na vida de qualquer pessoa e destruir essa pessoa. Hoje, no nosso século 21, a depressão, que é esse estado crônico de medo, de inquietação, de angústia estabelecido na alma do ser humano, no coração, na mente do ser humano, era, não sei se é mais, porque tem um coração, tem um problema de coração, problema de câncer como as principais doenças do mundo, mas depressão já teve em um determinado momento como a doença do século, como o principal mal do século. Mas acredito que o problema cardíaco é o primeiro, depois coração, câncer é o segundo, e depois vem depressão, medo, está talvez na terceira ou outra pontuação de doenças, de males que sobrevêm à humanidade. Então, o medo possibilitou Satanás entrar na vida de Jó e destruí-lo totalmente. Não foi Deus que permitiu o diabo tocar em Jó. Fique bem claro isso. Eu sei que é difícil tirar isso da mente. Eu já tirei da minha mente, estudando a Bíblia, vendo o caráter de Deus, estudando as entrelinhas do livro de Jó, eu já tirei isso. Não foi Deus que permitiu Satanás entrar na vida de Jó. Não foi um duelo que Deus propôs, foi o próprio Jó que permitiu, por esses 4 motivos, quatro motivos, Satanás entrar na vida dele. Nós estamos estudando o segundo, o medo. Então não foi Deus que permitiu Satanás entrar na vida de Jó. Foi o próprio Jó que permitiu Satanás entrar na vida dele. Não foi o pecado que permitiu Satanás entrar em sua vida. Deus vai dizer: meu servo Jó, íntegro, reto, que se desvia do mal. Não foi o pecado. Foi o medo. O medo que Jó sentiu foi um pecado, não é pecado. Você sentir medo não é pecado. É um sentimento, é uma opressão, é algo orgânico, é algo psicológico, é algo espiritual. O medo de Jó foi fatal para que Satanás entrasse na vida dele. É o segundo ponto. Deus os abençoe. Com a graça de Deus, veremos o terceiro e o quarto ponto em outros vídeos. Em nome de Jesus Cristo.
A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. E fora da nossa vida, todo medo. Na nova aliança, em Cristo, 2 Timóteo 1,7, diz que nós que estamos em Cristo agora, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Deus tirou essa natureza de medo dentro de nós. A velha natureza de pecado que tinha um medo dentro de nós, que nós herdamos de Satanás, nós herdamos de Adão e Eva. O medo foi tirado das nossas vidas. Deus nos deu o espírito de poder, natureza de poder, o Espírito Santo de poder, Espírito Santo de amor, natureza de amor, o Espírito Santo de amor dentro de nós. E natureza de moderação, de paz, de mansidão, de tranquilidade. Fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, generosidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio está dentro de nós. Nós temos a natureza de Deus dentro de nós. Mas nós cristãos temos que vigiar para que o medo não entre nas nossas vidas. Porque se nós tivermos medo, nós vamos duvidar da palavra, nós vamos duvidar de Deus, nós vamos questionar Deus, semelhante a Jó. Mas nós estamos agora numa aliança superior. Jó não tinha nenhuma aliança, não tinha nem aliança mosaica ainda. Era ali algo dos primeiros homens. Nós acreditamos pela teologia que Jó, a vida de Jó existiu ali no tempo de Abraão, no tempo patriarcal. Quem possivelmente escreveu o livro de Jó foi Moisés, então é bem lá no passado. Então, Jó teve medo. E o medo possibilitou Satanás entrar na vida dele e destruir totalmente. Fora todo medo da sua vida, da minha vida, em nome de Jesus. São muitos medos, muitas inquietações. Mas Deus diz quantas vezes para nós não tememos na Bíblia? 365 vezes. Deus, o Pai nos diz, o Filho nos diz, o Espírito Santo nos diz na palavra. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a natureza de poder, de amor, de paz, de mansidão. Fora todo medo da nossa vida, em nome de Jesus. Fora todo medo da sua vida, em nome de Jesus. Amor, paz, poder, tranquilidade. Enche o seu coração, a sua vida. Jamais tenha medo. Não aceite o medo, não aceitemos o medo. Se o medo vier, vamos para a palavra, vamos para Jesus, vamos pela nossa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito, com a palavra, repreendamos o medo, fiquemos na paz que Deus colocou na nossa vida, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém.